Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection, o seu podcast em português preferido, favorito, maravilhoso. Estamos muito felizes em tê-los por aqui, né, Foster? Muito felizes. E eu sou a Alexia, a co-host aqui do Carioca Connection, junto com meu querido parceiro, Foster Hodge. Meu nome é Foster. Eu sou a cobaia. Sim. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um lugar muito legal no estado do Rio de Janeiro, onde eu passei muito tempo da minha infância e da minha adolescência, e que é a Serra do Rio de Janeiro, né? A Serra que tem Petrópolis, Teresópolis, Mauá e etc. Mauá? Uhum. Bom, eu não conheço Mauá. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar. Antes de começar, a gente acabou de gravar 5 podcasts em inglês para o nosso outro podcast. Então, eu estou mudando para o português. Eu estou um pouco ansioso. Não tem que estar nada. Você sabe falar português muito bem. De Às qualquer vezes. forma, Depende do dia. Foster, você já foi a Petrópolis? Sim, já. Então, hoje a gente vai falar sobre a cidade de Petrópolis. Cidade Imperial de Petrópolis. E antes de começar com detalhes, pode falar o nome da cidade bem devagarinho, por favor? Petrópolis. Todos esses nomes, Petrópolis, Teresópolis, são bem difíceis para mim. Sim, Petrópolis. mas é só pensar em petróleo. E aí, Petrópolis. Tá, então minha pronúncia está correta agora? Tá. Petrópolis. Tá ótimo. Então é Petrópolis. Petrópolis. Ótimo. Sim, eu fui uma vez só, se não me engano, e não lembro quando, eu acho que em 2013, 14, por aí. Então não conheço muito, mas eu lembro que eu gostei muito da experiência. É uma cidade super legal, cidade pequena. E você? Você já foi lá várias vezes, né? Sim, então, Petrópolis, como eu estava falando, fez muita parte da minha infância e da minha adolescência. Os meus amigos do colégio tinham casas aos arredores de Petrópolis, porque tem Petrópolis e a cidade imperial de Petrópolis, né? Então tem bairros, uma cidade, é normal. É uma cidade. E fica quanto tempo do Rio? 2 horas, no 2 horas de máximo. carro? Mais Até ou menos menos. isso. É porque como tem que subir uma serra, e aí é um pouco mais complicado. Você bota aí 2 horas, mais ou menos. Mas, enfim, é um lugar, vamos dizer, comum para os cariocas visitar ou talvez ter uma casa. Sim, é comum não é comum ter uma casa, né? As pessoas que são privilegiadas conseguem ter uma casa na Uhum. serra, que é como a gente fala. Mas, assim, é comum, por exemplo, fazer passeios de colégio para lá. Uhum. Porque é um marco, né, para o Brasil, é um marco para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, principalmente. É um marco? É um marco. Seu pai? Não. Meu pai é um marco para a história, mas de qualquer forma. O que quer dizer marco neste contexto? É uma coisa muito importante. Tá. É algo que realmente deve ser falado na história do Brasil. É um marco histórico. Tá, entendi. Então me explica, por que é uma cidade tão importante, pelo menos pro estado do Rio de Janeiro? Bom, Petrópolis era a cidade onde a família imperial brasileira dominava, digamos assim. Então, quando você vai visitar Petrópolis, cidade imperial, você tem o Museu Imperial, você tem a
Casa de Santos Dumont, que foi o primeiro homem a voar do mundo. Que é um assunto polêmico. Estamos num podcast em português do Brasil. Mas a Então, casa dele é super legal. é muito legal. É muito legal. E agora eu só lembrei agora, quando eu fui pra Casa Imperial. Museu Imperial. Mas é uma casa onde eles moravam, né? Era uma casa onde eles moravam, exatamente. Eu lembrei que eu tinha que usar um tipo de meia de plástico para não sujar então, o chão. Isso é o máximo, porque toda vez que eu ia visitar o Museu Imperial, porque eu fui algumas vezes, né? Na minha época, quando eu era pequena, não era um plástico, era uma pantufa. Então, eu ia para aquele museu que, tudo bem, eu entendia mais ou menos a importância, mas obviamente eu era criança. E eu estava muito mais interessada em usar a pantufa e sair patinando pelo chão do museu daquela casa do que qualquer outra coisa. Tipo, Dom Pedro, me deixa aqui com a minha pantufa, sabe? É mais ou menos isso. Então, tem o Museu Imperial, tem a casa do, como se chama? Santos Dumont. Tem a casa de Santos Dumont, tem o Palácio da Quintandinha. Que é? É o Palácio da Quintandinha. Então, fazia parte também das famílias ricas daquela época que... Deixa eu explicar. Quando você chega em Petrópolis, logo antes, ainda na estrada, tem a Casa do Alemão, que é um restaurante que todo mundo que vai para Petrópolis tem que parar na serra para comer os croquetes. É Sim. muito bom. E no caso, normalmente são croquetes de carne. Sim, exato. Que é muito come bom. com mostarda. Ai, que delícia. É muito bom. Muito bom mesmo. Sim. Então tem a primeira parada, que é a Casa do Alemão. Se você entrar logo depois da Casa do Alemão, ali vai ter o Palácio da Quintandinha, que é um palácio lindo, enorme. É uma casa enorme que hoje em dia, se não me engano, funciona como hotel, que tem um lago na frente, tem um jardim que as crianças podem brincar. Fazem muitas festas de casamento e festas normais da cidade lá também. Então, tem restaurante do lado de dentro que vale a pena comer. Lembrando que Petrópolis, por mais que seja imperial, é um lugar muito modesto. Assim, não é uma cidade extremamente desenvolvida, né? Você tem os serviços básicos, mas você não tem, por exemplo, um super shopping que tem na cidade do Rio de Janeiro. Você tem todos os serviços, mas é uma coisa mais... É uma coisa pequena, é uma coisa menor. É uma cidade pequena. Exato. É uma cidade bem de serra mesmo. Uhum. E a cidade imperial em si, quem mora nela, até hoje precisa pagar uma taxa para a família imperial brasileira que até hoje existe. É sério isso? É sério. Mas ainda existe hoje em dia? Sim, a família imperial ainda existe, claro que sim. Mas quem são? São pessoas que estudaram comigo no colégio. É sério? É sério. O que eles fazem? Então, quem seria o nosso rei hoje em dia é uma pessoa muito legal, um amor. Eu fui várias vezes na casa dele, que ele era muito amigo dos meus pais. Ele é economista, fotógrafo. A filha, também. ou filho, se não me engano, tem síndrome de Down. Então, ele é muito voltado a essa causa da síndrome de Down e etc. Então, a família, ela se divide em duas partes. Uma que, ok, eu sou da família imperial, mas não quero nada com isso. E a família que realmente quer tudo com isso. Que é essa família que quer a volta da monarquia no Brasil. E eles realmente lutam por isso. E foram eles que estudaram comigo no colégio. Entendi. E eles ainda estão recebendo dinheiro Sim. dos moradores do Petrópolis. Sim, então de Petrópolis. De Petrópolis. Isso. Então, qualquer casa que seja comprada ou vendida na cidade imperial,
você precisa pagar uma taxa de 2,5% do valor. Por quê? O terreno, digamos assim, a terra de Petrópolis tem um dono. Esse dono é a família imperial. Uhum. Então, por isso que tudo que é construído ou vendido tem que ser paga ao dono. Gente, eu não concordo com isso, tá? A gente tá em 2021. Isso ia ser a minha próxima pergunta. Não, eu não concordo com isso. Estamos em 2021, todos eles têm empregos, são autossuficientes, sabe? Ninguém tá precisando de dinheiro de ninguém. Já é muito difícil comprar ou vender uma casa hoje em dia na economia brasileira, principalmente em Petrópolis. Então, assim, não deveria estar fazendo isso. Parece um pouco ridículo pra mim, mas se não me engano, também em Petrópolis tem a fábrica de uma cerveja. Boêmia, Boêmia, sim. é isso. Eu nunca fui. Eu fui uma vez, eu acho que vale a pena visitar. É. Foi legal. As pessoas dizem que é muito legal, que é uma fábrica enorme, assim, que é super diferente, que você faz degustação de todas as cervejas, principalmente as artesanais e etc. Então, É, é, se você está interessado na cerveja ou só quer se divertir um pouco, eu recomendo uma visita. sim. Se vocês pensarem, Petrópolis foi fundada em 1843. Então, assim, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Em 1843 foi fundada Petrópolis. Então a família imperial chegou lá e falou: ok, essa aqui é a nossa terra. Nossa, Então foi construído lá o Museu Imperial, que era onde a família imperial morava. Tem o Palácio de Cristal. Lembra disso? Que fica bem sim, no centro, assim, que bonito. É lindo, que é como se fosse uma greenhouse, como se fosse. é, Lá dentro tem orquídeas, tem plantas. Sim, realmente é feita de cristal. É lindo, é uma coisa incrível. E fica bem no centro, na praça principal da cidade, que de um lado tem a igreja e o outro é o Palácio de Cristal. E ao redor da cidade tem muita natureza. Esse seria o meu próximo ponto. Ao redor da cidade você tem cachoeira, trilha. Você pode atravessar Petrópolis para Teresópolis pela trilha. Eu nunca fiz isso, mas há quem faça. E quem já fez, que eu conheço, que é o Ralph, Uhum. adorou, disse que foi o máximo. E assim, as pessoas de Petrópolis gostam muito de receber turistas e vivem disso. Então, se você senta num restaurante familiar para comer, eles vão te tratar como se fossem reis e príncipes. Então, Sim, eu acho que quem está visitando o Rio ou até morando no Rio de Janeiro, super vale a pena visitar Petrópolis porque você vai receber, vai ser uma experiência um pouco mais autêntica. sim, sim. E eu não posso deixar de falar mais uma vez sobre a Casa de Santos Dumont. Porque, gente, é incrível, principalmente pelo fato da maçaneta da porta de entrada, lembra disso? A maçaneta quer explicar o que The é? doorknob. The door handle. É. É. Que foi feita ao contrário, porque ele era, se não me engano, canhoto. Então, tem alguma coisa estranha que eu lembro quando eu era criança que eu falava, mas não é o normal! Lembra disso? Que para abrir a porta você tem que fazer ao Eu contrário. não lembro, mas Sim. canhoto, Destro, quem escreve com a mão direita. uhum, Canhoto, quem escreve com a mão esquerda. left-handed. É uma palavra que eu sempre esqueço. Mas ele é um cara super interessante. Até tem um aeroporto no Rio, tem um Galeão, que é o Internacional, e outro aeroporto que é o Santos Dumont. Sim, sim. Enfim, então é mais ou menos isso. Eu super indico vocês visitarem a Serra no Rio de Janeiro, é um lugar lindíssimo. Tá cheio de Airbnb hoje em dia para alugar por lá. Vocês podem fazer Petrópolis e Teresópolis em 4 dias, que eu adoro. E é isso, saudades da Serra
lá do Rio. Muitas. Sim, eu andava a cavalo por lá também. Eu fazia day tours a cavalo. Day tours. Então você pode ter cavalgadas também, que tem pessoas que vivem disso por lá e os cavalos são super bem tratados, enfim. Então, tem muita coisa pra fazer. É um lugar muito bonito. Eu acho que indicamos fortemente. Fortemente. E mais alguma coisa, Alexia? Não, só isso. Então só isso por hoje. Como sempre, obrigado por escutar mais um episódio do Karaoke Connection e até o próximo.